Quando eu olho o corpo, eu entendo a mente, é porque quando eu olho o corpo, eu entendo o que você passou. Você já se pegou repetindo algum padrão? Fazendo coisas que você nem se dá conta, mas vira e mexe, você tá fazendo aquilo novamente. Sente que a sua postura, as suas escolhas, os seus relacionamentos, parecem que estão todos controlados por algo meio que automático? Isso pode não ser o jeito de ser, o meu jeito de ser. Pode ser apenas o seu traço de caráter em evidência. Muito bom dia, meu canal. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre traços de caráter. Você sabe o que significa traços de caráter? Se você não sabe, fica aqui comigo durante esses 10 minutinhos que eu quero te explicar tudo. Bem, os traços de caráter nasceram de vivências reais, de momentos reais da nossa vida. E eles estão aí, registrados no seu corpo. Hoje, você pode não saber de que forma eles reagem, mas eu tô aqui para explicar para vocês. Os traços de caráter, eles nascem durante a infância, nas nossas vivências, desde lá do útero da nossa mãe, né? E isso é muito real, mais real do que você imagina. E o corpo guarda tudo isso, guarda as sensações vividas, os traumas vividos. Os 5 traços de caráter mais conhecidos são o esquizoide, o oral, o psicopata, masoquista e o rígido. Todos nós temos os 5 traços de caráter, ok? Vamos ter ali um a mais, um a menos, uma porcentagem a mais, mas todos nós temos um bocadinho de cada, até porque isso faz parte da nossa vivência durante a infância. O esquizoide, ele teve medo de existir no útero da mãe, né? O oral, ele sentiu ali um abandono, uma carência, uma falta de presença, né, da mãe, principalmente na fase da amamentação. O psicopata, ele se sentiu usado, manipulado e aprendeu a controlar tudo para não ser controlado. Aquela fase de comecei a andar, tô aqui a querer explorar um pouco a vida, tá? O masoquista, ele foi muito podado, aprendeu que precisa engolir tudo para não desagradar. O rígido, ele tinha que ser perfeito, é aquela criança que precisava ser perfeito e não podia errar, porque senão com isso ela perderia o amor. A gente não é só um traço, né? Nós somos uma mistura viva dos 5 traços. Mas alguns traços ficam mais em evidências, mais marcados na nossa vida, porque em certos momentos a gente tem mais intensidade e em certos momentos nós vivemos com mais traumas daquela situação, daquela fase. Então, aquela fase em que você sofreu mais é desenvolvido o maior traço de comportamento que você tem hoje. Vou te dar um exemplo. Se eu sofrer muito com uma falta de presença na fase de amamentação com uma mãe, e não sofri tanto com uma pressão, uma podagem da parte dos meus pais, eu vou me sentir muito mais abandonada do que de fato querer engolir, querer guardar tudo pra dentro de mim, como faz uma masoquista. Então, basicamente, nós temos os 5 traços, mas um vai ser lá em cima, vai ser quem vai comandar mesmo a minha forma de agir. Por isso que a gente fala assim, por que eu sempre reajo a todos os acontecimentos da minha vida dessa forma? Porque esse traço de caráter em você está em evidência. Ou seja, essa fase que você passou na infância registrou tão forte no seu corpo que a sua forma de reagir a isso, quando isso acontece nos dias de hoje, na sua fase de adulto, ela aparece em formato de traço de caráter. Então, vira e mexe, você vai sentir que está repetindo o padrão ou reagindo a uma situação sempre da mesma maneira. Parece que eu nunca consigo mudar, eu nunca consigo ser diferente. Mas, de fato, é só o seu traço de caráter aí em comando mental e isso passa, com certeza, pro teu comportamental. E o problema não tá no seu traço de caráter, né? Que eu escuto muito de gente, não, como eu consigo não ter mais esse traço, não viver mais dessa forma. Você deveria querer saber como lidar com a sua forma de ser. Porque essa é uma forma de ser, foi algo registrado no teu sistema nervoso que fez com que você reagisse às circunstâncias dessa maneira, tá? Então, o problema não é os traços de caráter em si, é viver nesse automático, sem perceber que eles estão no controle e que você sim pode saber lidar melhor com isso, porque o corpo não esquece, mas você pode transformar, tá? E esse é um convite da terapia somática, para você voltar para o seu corpo, você entender os seus traços e saber reagir com as suas características, você reagir com as características do seu principal traço de caráter. Não é sobre consertar quem você é, a maneira como você é sobre libertar de fato quem você é, não esconder e saber lidar com a sua particularidade, porque nós somos únicos, né? Nós somos seres únicos, nós temos características diferentes, né? Por isso que eu falo, todos nós temos os 5 traços de caráter registrados, sim, em nós, no nosso sistema nervoso, mas cada um de nós temos traços a mais, traços diferentes. Então, de fato, a ideia em descobrir seus traços de caráter, a porcentagem dos seus traços, é realmente saber lidar com quem você é.
formato que você é, né? É claro que muita coisa a gente vai precisar mudar ao longo da nossa vida, mas existe uma essência que é só sua, existe uma essência que é só minha, e isso não se muda. Nós precisamos saber lidar com quem nós somos, saber lidar com a nossa vida, saber lidar com o que a gente viveu, né? E transformar isso em algo melhor, né? E não só como eu elimino isso da minha vida, como eu tiro esse comportamento, como eu tiro essa forma de ser, eu não gosto de ser assim, eu escuto muito isso, né? Eu não gosto de ser tão calada, eu gostaria de ser mais extrovertida. Mas será que isso não é característica do seu traço? É. Então é aquela coisa, quando nós registramos, quando nós vivenciamos algo na infância que foi registrado no teu sistema nervoso, por mais que você trate isso em terapia, por mais que você ressignifique muita coisa, muitos traumas, isso vai voltar em algum momento em que você se deparar com algo parecido que você viveu. E aí, não é mudar a forma como você reage, é saber lidar com a situação de uma forma mais madura. E é isso que eu faço, o convite que eu faço para você é: aprenda a lidar com você mesmo, aprenda a lidar com os seus traços, aprenda a lidar com quem você é. É muito melhor de te dizer, olha, ressignifica isso que nunca mais você vai sentir essa dor. Impossível, gente. E é por isso que tem pessoas que entram em terapia anos e anos e não resolvem. Porque não dá para eliminar e apagar o seu comportamento, o seu traço de caráter e a sua reação diante do mundo. O que nós podemos trabalhar em terapia somática é como eu vou reagir quando algo parecido da minha infância acontecer novamente. Como eu vou avaliar e me comportar quando algo que eu achar similar ao que doeu em mim na infância, o que eu faço? Olhando para quem eu sou, não querendo mudar quem eu sou, percebe? E aí está o erro de muitas pessoas, nós queremos mudar quem nós somos. E nós somos únicos, nós somos pessoas únicas, nós fomos formados de forma diferente, nós somos diferentes. E o mais lindo de tudo isso é trabalhar com o que nós somos e melhorar quem nós somos. E não olhar para o outro e achar que o outro é melhor que nós. Né? E eu bato muito na tecla nesse sentido de nós devemos ser quem nós somos e trabalhar e melhorar quem nós somos. E não querer mudar, e não querer transformar, e não querer eliminar traços de caráter, sabendo que traços de caráter são registros emocionais que caracterizam quem vocês são. Então, hoje eu quero te convidar para refletir sobre esse assunto, amar quem você é e melhorar os seus traços de caráter, melhorar os seus comportamentos e não apenas querer transformar e mudar e se tornar uma outra pessoa. Seja uma nova versão de você mesmo e aprenda a amar quem você é, porque você é quem você precisa ser. Então, peraí, Gisele, quer dizer que você está me dizendo que a forma como eu reajo no mundo são através dos traços de caráter que foram registrados na infância e que hoje isso é visto no meu corpo? Exatamente. Por isso que quando eu falo que quando eu olho o corpo, eu entendo a mente, é porque quando eu olho o corpo, eu entendo o que você passou. Qual dessas fases o seu traço de caráter registrou com maior intensidade? E a gente consegue ver isso no corpo. Tanto quanto eu consigo perceber o porquê que uma pessoa tem muita dor de estômago, ou porquê que uma pessoa tem dor no ouvido constantemente, ou porque uma pessoa tem muitas dores constantes nas costas. Enfim, o corpo, ele reflete literalmente tudo o que se passa dentro de você, emocionalmente. Então a gente sabe tudo, formato, registro, dores, tudo está tudo no seu corpo. Por isso que eu trabalho hoje, tanto com terapia somática, quanto com análise corporal. Dentro da minha terapia, eu incluo análise corporal, eu faço esse cálculo de traço de caráter, o quanto de cada traço você tem, o como isso aparece na sua vida, no seu ambiente de trabalho, no seu casamento, enfim, nas suas relações, e o quanto isso te atrapalha e o quanto isso pode te ajudar, caso você entenda e saiba lidar muito melhor com o seu traço de caráter. Mas atenção, traços de caráter não são rótulos. Todo mundo tem o seu traço de caráter em intensidades diferentes. E eles não definem quem você é, mas eles explicam como você aprendeu a sobreviver emocionalmente com o mundo. E se você chegou até aqui e gostou do que você aprendeu hoje sobre traços de caráter e de como o nosso comportamento se molda através desses traços gerados na infância, deixa aqui o seu like, fica aqui comigo, se inscreve no canal para você aprender cada vez mais sobre todo o nosso comportamento mental, emocional e tudo que a psique humana pode nos ajudar a resolver ou a conhecer um pouquinho mais sobre nós, tá bem? Beijo! Não esquece de clicar no sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que vão vir por aí. Tchau, tchau!